Mais um versículo para a sua meditação. Lucas 11:1. Os discípulos chegam para o Mestre Jesus e lhe pedem: Mestre, nos ensina a orar. A única coisa que os discípulos pediram para que Jesus os ensinasse foi a orar. Hoje, nós temos ainda este grande problema. Muitas pessoas não sabem a maneira correta de orar. Muitas pessoas pensam que a sua oração vai ser ouvida porque ele fala muito tempo. Outras pessoas pensam que a sua oração vai ser ouvida porque ele fala em ritmo de metralhadora. Ele fala de uma maneira avassaladora, centenas e centenas de palavras por minuto. Isso não significa nada. Não é pelo tempo que você ora, nem pela quantidade de palavras que você fala por minuto. Nada disso. Oração é intimidade, oração é relacionamento. E a Bíblia tem um padrão de oração, um padrão judaico-cristão. Quando você lê 1 Samuel 2, a oração de Ana, quando você vê 2 Crônicas 6, a oração de Salomão, quando você vê 2 Crônicas 20, a oração de Josafá, quando você vê Neemias 1, capítulo 1, a oração de Neemias, e capítulo 9, outra oração de Neemias, quando você vê Daniel 9, uma oração de Daniel, quando você vê o Salmo 90, e quando você vê diversas orações feitas em diversas épocas da história, em diversas situações diferentes, todas essas orações têm o mesmo padrão, o padrão judaico-cristão. Não é que você vai orar igual a eles, mas a oração, ela segue um padrão de oração. Todos eles começam primeiro adorando a Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus, bendizendo a Deus. Hoje, a nossa cultura, você já entra na presença de Deus pedindo feito uma metralhadora. Não, nada disso. Comece a orar glorificando a Deus, dirigindo a sua oração ao único e verdadeiro Deus. O Deus Yahvé, o Deus grande eu sou. É a Ele, somente a Ele que nós devemos dirigir a nossa oração e fazê-la em nome do Senhor Jesus. Comece adorando a Deus, comece orando, adorando a Deus, proclamando o que Deus é e o que Deus faz. Uma outra dica para a sua oração, sempre em nome de Jesus, você deve utilizar a palavra. Use a palavra. Todas essas pessoas que eu falei para você, eles oraram se baseando no que Deus havia dito. Lá em Êxodo 34, 27, Deus falou para Moisés: Moisés, olha, escreve essas palavras porque vai ser através delas que eu vou me relacionar com vocês.